para encontrar um norte para essa palavra hoje, mas depois de muita luta, eu achei algo que com certeza veio do coração de Deus para os nossos corações, amém? Então diz a palavra de Deus aí em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogai-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Vamos ler, a igreja pode ler o versículo 20? Vamos lá? Aleluia. Pai querido, nós te louvamos. Como embaixadores, nós queremos, ó Pai, pedir que o Teu Espírito nos faça conduzir pelo caminho que o Senhor nos chamou, porque nós queremos obedecer e fazer a Tua vontade. Queremos, Pai, entender o projeto e o plano do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Pode tomar assento. O embaixador representa o seu país, país de origem. O presidente escolhe alguém e manda para que aquela pessoa vá representar aquele país. E ele chega em uma terra estranha, e naquela terra estranha ele começa a ter dificuldade, porque a cultura é diferente, as pessoas agem diferente. Eu me recordo que quando eu estava no centro evangelístico de Alcântara, o pastor falou assim: Amarildo, você precisa ir para Magé. Magé é logo ali. Magé é praticamente 35 quilômetros da minha casa até o destino. E quando eu cheguei lá, a cultura era diferente. As pessoas falavam coisas que eu não tinha hábito de ouvir. As pessoas comiam coisas que nós não tínhamos hábito de comer. E elas tinham um comportamento diferente do nosso. Bairro onde que eu morava, 9 horas da noite, você via muitas pessoas na rua. Em Magé, quando eu cheguei lá, 7 horas da noite em diante, você não vê mais ninguém. E tinha os mosquitos lá que pareciam os helicópteros, de enorme. E meu filho continuava estudando aqui no Jardim Amendoeira, e meu filho falava para as pessoas riam do meu filho. Até que um dia ele pegou, colocou um mosquito dentro de um vidro e levou, e mostrou para todo mundo, e soltou o mosquito lá. E todo mundo correu com medo do mosquito. Então, na grande realidade, nós vamos viver coisas diferentes. E eu preciso saber qual é o propósito de Deus. Por isso que eu tenho que estar determinado. Eu não vou determinar Deus, mas eu vou determinar o caminho que eu vou seguir debaixo da graça de Deus. Chegando em Magé, nós não tínhamos noção, nós nunca tínhamos pastoreado uma igreja grande, ainda que não era grande, né? Mas das igrejas que nós estávamos, ela era grande. E nós chegamos lá, começamos a conhecer, e nós prosseguimos em conhecer, e nós fomos morar lá. Porque como que eu vou saber da cultura daquelas pessoas se eu trato ela à distância? Eu tenho que estar presente, conviver com elas. E eu via a dificuldade que elas tinham, os bairros onde elas moravam, com a dificuldade que tinha para ir, transporte lá é bicicleta, não tem transporte como aqui, e era difícil para as pessoas ir à igreja. E no domingo que chovia, não parecia ninguém à igreja. Eu falava: meu Deus, o que o Senhor veio, o que o Senhor me fez vir para esse lugar? Eu estava igual Moisés diante do mar, né? Senhor, e ele disse: por que clamas a mim, Amarildo? De vez em quando ele fala isso para você. Fala para o irmão lá da senhora, de vez em quando ele fala: por que tu clamas a mim? Marche, e chama o povo para marchar. Porque se o inimigo vem atrás e dos seus lados tem dificuldade, eu abro o mar. E se o mar não abrir, eu faço você andar sobre as águas. Mas você vai chegar lá do outro lado. Sabe, querido, são nos momentos de maiores lutas e dificuldade que nós começamos a encontrar e entender o plano de Deus. Enquanto tudo está tranquilo, você está dirigindo
pelas suas próprias forças. Mas aí chega um momento em que você não tem mais com o que fazer. Aí Deus entra em cena. Deus vai entrar em cena. Ele não entra em cena porque você quer, porque você não tem mais o que fazer. E aí ele vai falar, eu vou assumir. E nós estávamos ali naquele lugar, aprendendo, mas eu comecei a entender, Deus me chamou para ser um embaixador. Então aqui ele vai me dar todo o respaldo, ele vai me cobrir com tudo que eu preciso. Porque um embaixador, quando ele está em um lugar, olha, o país que o enviou, dá a ele toda a cobertura. Se naquele local estiver faltando água, ele vai enviar água para você. Se estiver faltando comida, vai enviar para você. Você vai ter na embaixada tudo o que você precisa. Imagina só, sendo embaixador de Cristo, o que vai nos faltar? Ei, eu quero dizer para você que nesse ano de 2023, Deus vai fazer melhor do que fez no ano de 2022. Sabe por quê? Deus sempre vai fazer melhor. Ele nunca vai deixar de fazer. Foram 365 dias que você passou. E é interessante que na Bíblia tem 366 vezes a palavra não temas. Sabe por quê? Tem um ano bissexto. E no ano bissexto tem 366 dias. Então no ano que não é bissexto, que são apenas de 28 dias, sobra sempre um. Fica de lambuja um não temas. Então fala para o irmão ao seu lado, não temas. Porque tudo que está acontecendo está no controle dele. É interessante que quando ele vai para a casa de Jairo, ele está indo para a casa de Jairo, e de repente alguém vem e fala assim, ei, não incomoda mais o mestre, não incomoda, porque, olha, a sua filha já morreu. E aí ele vai e manda uma nova. Quando alguém fala assim, fulano morreu, o que nós falamos? Morreu em terra. Não é essa a resposta lógica? Mas aí ele diz assim, ei, Jairo, não temas, creia somente. Eu quero que você entenda que você não precisa temer, basta crer que Deus vai operar. O povo estava ali diante do Mar Vermelho, eles estavam com medo, eles estavam tremendo de medo, eles iam viver coisas novas, e sempre quando nós vamos viver coisas novas, primeiro nós passamos por um processo, e o processo é difícil. Eles estavam num momento difícil, a ponto de alguns dizerem, mas Moisés, você está nos trazendo para esse lugar porque lá no Egito não tem sepultura suficiente para nós sermos enterrados? Olha, nós preferíamos ficar lá servindo os egípcios. Algumas pessoas, elas vão querer ficar servindo, elas não querem ter uma mudança, elas não querem ser livres, elas querem continuar escravas. E porque continuar escrava, elas tinham comida, elas tinham roupa, elas tinham onde morar. Mas olha, eu quero dizer para você, melhor ser um livre, buscando uma nova aventura, do que ser um escravo vivendo as mesmas coisas todos os dias. E Jesus, ele disse, conhecereis, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente pode olhar e ver Paulo preso em prisões, em cadeias, mas ele era livre. Quando ele fala ali em 1 Coríntios, capítulo de número 13, né, que é tão romântico, né, assim, olhando, é romântico, porque se eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, né, e se não tivesse amor, nada disso adiantaria. Aí é muito bacana o que Paulo está falando. Mas Paulo não está falando de um sentimento de amor de um casal. Ele está falando um sentimento de amor pelo inimigo, pelo algoz. Ele apanhava, ele levava uma quarentena e o cara perdia a conta e voltava a bater nele 40 vezes de novo. Perdia a conta, mas ele amava aquela pessoa. Ele tinha amor por aquela pessoa. Ele estava dizendo assim, se não houver amor, tudo que eu falo é besteira, tudo que eu prego é loucura. Eu preciso viver aquilo que eu estou falando. E para nós vivermos aquilo que nós estamos falando, nós precisamos ter experiências. E às vezes nós oramos até para isso acontecer, não é verdade? Nós às vezes oramos e falamos assim, Senhor, me dá paciência, Senhor. Aí quando eu peço paciência, o que Deus me dá?
tribulação. Aí eu falo, Deus me dá humildade, Senhor. Aí mais parece gente para nos humilhar. Deus me dá sabedoria, Deus. Aí Deus me dá problema. Aquilo que nós pedimos é o que Deus nos dá. O que você está orando? O que você está orando é o que você está recebendo. A Bíblia diz, pedis e não recebeste, porque pedis mal. Eu preciso saber o que eu estou pedindo, porque se eu não souber, eu vou viver dificuldade e vou falar para Deus, mas Deus, por que eu estou vivendo isso? Então vamos entender um pouquinho aqui. Paulo está dizendo, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliem com Deus. Em João capítulo 20, versículo 21, ele diz assim, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ele está dizendo, ei, Deus me enviou, agora eu estou enviando vocês. E agora ele está nos dando autoridade para nós enviarmos, para o pastor Adalberto enviar, para o pastor Amarildo enviar, para você futuramente enviar. Porque aquilo que você aprende é para você ensinar, porque você é embaixador. Diz para a pessoa linda ao teu lado assim, olha, você é embaixador de Cristo, é embaixatriz de Cristo, e olha, você está aprendendo para poder ensinar. Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, Paulo vai dizer, aquilo que eu aprendi do Senhor é o que eu também vos ensinei, porque o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu preciso aprender não para ter conhecimento, eu preciso aprender para ensinar. Se eu adquirir apenas conhecimento e não usar para o benefício de outras pessoas, eu perdi o sentido de ser um discípulo de Cristo. Porque ele disse, olha, vocês vão fazer coisas tão grandes, ainda farão maiores do que este que eu faço. Ei, eu quero dizer para você, aquele que você está ensinando tem que ser melhor do que você. Fala para o irmão ao lado assim, se você está aprendendo comigo, você tem que ser melhor do que eu. E se eu estou aprendendo com você, eu vou ser melhor do que você. Porque eu sou embaixador, a cada dia vai melhorar esse negócio. Hoje, meu filho está lá em Colorado, lá está 6 graus abaixo, e há 4 anos atrás, quando ele se casou, eu falei para ele assim, filho, não dá mais para você ficar aqui não, olha, seu sogro está te fazendo um convite, vai. Aí ele virou para a mãe e falou assim, meu pai não gosta de mim não, mãe. E a mãe falou assim, não, meu filho, não é isso. E ela com o coração apertado, não querendo ir. Quem quer ver o filho longe, não é? E eu falei para ele, não, filho, você vai. Você está trabalhando de Uber aqui. E ela tinha no aplicativo, no telefone dela, de tempo real. Mostrava o carro dele aonde que estava. E às vezes ele estava em lugares terríveis. E às vezes apagava, ela não conseguia ver mais, congelava a imagem. Ele desligava o aplicativo, tinha lugar que tinha que desligar. E ela não sabia onde que ele estava, e ela ficava aflita. E uma semana antes dele ir embora, ele estava chegando com a esposa dele, e de repente eu estou dentro de casa, minha esposa, eu estava lá no computador, que tem uma janela que dá para o portão, minha esposa do outro lado, e de repente ele entra correndo, vem um cara com uma pistola, e manda ele sair do carro, e ele sai do carro, deixa o carro ligado, e o outro carro parado lá fora, mas com umas 4 pessoas, e levaram o notebook dele. O notebook não era de tanto valor, mas era mais valor sentimental, porque tinha documentos e fotografias. E eu desci da escada, e falando com as mãos levantadas, e falando assim, olha rapaz, não faça isso, Jesus te ama. E minha esposa gritava da janela, né? E eu gritava da escada descendo. E ele ficou atordoado, o cara ficou atordoado. E o carro ligado, ele não levou o carro. Ele levou apenas o notebook. E ele foi embora. E eu falei para o meu filho, não, você não pode mais ficar aqui. Você tem que ir. E ele foi. Ele está lá há 4 anos, feliz da vida. Feliz da vida, ele está na Flórida, feliz da vida. E agora ele fala para a mãe assim, mãe,
meu pai me ama. E ele fala: pai, hoje eu sei que o Senhor me ama. A gente sente saudade, mas a gente entende que tem que ir, porque filho não é herança nossa, filho é herança do Senhor. É como flecha na mão de um valente. Ei, você tem que fazer o seu filho ir muito longe. Você tem que levar o seu filho. É interessante quando você coloca o seu filho diz no arco, você é o valente, você é o flecheiro. Então você coloca a flecha. Lançar ele para longe. E ele tem que acertar o alvo. Diz para a pessoa ao lado assim: ele tem que acertar o alvo. Você é bom de mira, você é um bom valente, você é um bom flecheiro, e o seu filho vai acertar o alvo, a sua família vai acertar o alvo, porque você é o embaixador de Deus aqui na terra, e você vai pregar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, querido, por você ser um embaixador, uma embaixatriz, a rua onde que você mora é guardada por causa de você. A Bíblia fala que Paulo estava indo para poder ser julgado, e ele falou que tinha que chegar a Roma, e ele foi. De repente aconteceu um vendaval, um tufão, espalhou tudo, o barco entrou em colapso, e de repente aquele monte de homem dentro do barco, e Paulo diz assim: ei, não precisa ninguém pular, fica aqui, porque o Deus que eu sirvo diz que se todos que ficarem no barco, fala para o irmão lá assim: todos que ficarem no barco estarão salvos, estarão seguros para a glória de Deus. E eram 276 almas por causa de Paulo. Fala para o irmão ao teu lado assim: por causa de você. O ambiente onde você está, ainda há segurança, ainda há vida. Você sabe que um dia um bêbado falou isso para mim? Um bêbado uma vez, pastor, nós éramos novos convertidos, devíamos ter 2 anos de igreja, e nós morávamos onde nós moramos hoje, e para onde nós íamos tinha ônibus toda hora, passava 7, 8, 9, 10, toda hora tinha. E aí nós estávamos no ponto, acabava o culto da igreja, todo mundo praticamente tinha carro, a luz. Aí nós saímos, ia para a parada, era de frente da igreja, de frente à Clínica São Silvestre. Alguém sabe onde que era a Clínica São Silvestre? Ali em Nova Cidade. E ele era de frente. E aí todo mundo ia embora, todo mundo ia embora. Só ficava eu, minha esposa e os meus filhos no ponto. Todo fechava a igreja, eu e o último irmão passava: paz, Senhor, meu irmão, paz. E um dia desse, estava bem deserto, e daqui a pouco veio um bêbado escorando nas paredes. Aí o bêbado foi se aproximando, e olhou para mim, para minha família, e falou assim: por causa de vocês, é por causa de vocês que isso ainda continua existindo, porque se não fosse vocês, já estaria tudo destruído. Ei, é por causa de você que Deus continua operando, porque você ainda continua clamando, buscando, assim como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Talvez você ora uma única vez, mas Deus continua por causa de você. Você faz a diferença. Você entende que você é uma pessoa especial, importante. Você é um embaixador, você é uma embaixatriz de Cristo aqui na terra. É interessante. A Bíblia diz que quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, existia um embaixador ali, e o embaixador chamava Abraão. E Deus falou para Abraão: Abraão, você é meu amigo, Abraão, e eu não faço nada assim antes de informar aos meus servos, os profetas. Olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão falou assim: Senhor, se tiver 50 justos, não, Abraão, não vou destruir. Se tiver 30, Deus, não, eu não vou destruir. Abraão sabia que não tinha. Abraão sabia que lá tinha Ló, e Ló não era tão justo assim. A esposa de Ló não era tão justa assim. As filhas de Ló também. Mas Abraão intercedia. Por causa da tua intercessão, querido, tem pessoas que estão levando tiro e não morrem, e o tiro passa de raspão. Por causa da tua oração, tem pessoas
de pé ainda, porque você ora, porque você é um embaixador, você é uma embaixatriz do Senhor Jesus aqui nessa terra. Por causa de você. Você pode entender isso? Porque às vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim: olha, você... Quem eu? Eu não sou ninguém. Ei, você é um príncipe. Você é uma princesa. Olha, o diabo tem tanto ódio de você, que ele faz você falar isso. Sabe por quê? Quem é ninguém? A Bíblia diz assim: olha, guarda a tua coroa para que ninguém ou roube, né? Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? O ladrão vence não. Então quem é ninguém? Ninguém é o ladrão, para que ninguém roube a tua coroa. Então ele vai dizer assim, eu não, vai te forçar a sentir, eu não sou ninguém. Ei, você é amado, escolhido, separado, imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Se você olhar para essa pessoa ao teu lado, você vai ver o quanto ela é bela, o quanto ela tem o brilho da glória de Deus sobre a vida dela. Eu preciso entender isso, basta apenas eu entender que eu sou importante. Agora eu sou importante porque eu tenho Cristo. Porque Cristo está na minha vida, o Espírito de Deus está sobre mim. Interessante que quando o embaixador ele está em um lugar, num determinado lugar, ele também tem a bandeira do seu país. Amém? Tem a bandeira. Como é bacana a gente defender a nossa bandeira, não é assim? Nós podemos levantar a nossa bandeira na Olimpíada, quando alguém ganha uma medalha de ouro e que a bandeira sobe assim por cima de todas as outras bandeiras. E a gente ouve o nosso hino, a gente fica arrepiado, não é assim? Agora, quando você torce para um time e gosta muito desse time também, né, que você carrega a bandeira, o escudo, você quer fazer com que o brasão desse clube esteja à vista de todo mundo. Então, nós também, quando servimos a Deus e somos, diríamos que embaixador de Deus, nós temos uma bandeira. Interessante que Moisés, né, ele estava lá em Refidim, Moisés tinha levado o povo que saiu do deserto, ou saiu do Egito, e eles entraram, e logo eles tiveram uma dificuldade, e o povo reclamou, o povo se queixou. Em Êxodo capítulo 17, vai dizer que ali eles se reuniram para poder, perto de um lago, e os inimigos vieram para atacar Israel, e quando eles vieram para atacar Israel não estava preparado para a guerra. Ei, Deus não quer saber se você está ou não preparado para a guerra, porque essa guerra não te pertence, essa peleja não é tua, é do Senhor. Parar e ver, de ficar em pé. Ele disse isso para Josafá, no capítulo 20 de 2 Crônica. Josafá recebe uma notícia, porque pior do que o problema é a notícia que nos trazem. Quanto mais informação que você vai tendo, mais você vai ficando assustado, com medo. E Josafá ouve uma notícia, e a notícia não era boa. Vem contra você da além das montanhas de Seir, põe aí, fazendo favor, 2 Crônica, capítulo 20, vamos lá, versículo 1, quem pode ler aí, me ajuda aí. Era Moabe e Amon e os moradores, tá? Vamos lá? Das montanhas de Seir, que vieram contra eles, os amonitas. Eles vieram para poder causar terror. O que Josué fez? Ele se pôs a orar. Ele pôs um jejum. E a igreja jejuou. E Deus falou. Ele estava tranquilo? Não, ele estava com medo. Você tem medo? Eu também tenho. Medo é segurança. Coragem não é sinônimo de ausência de medo. Eu tenho coragem, mas eu tenho medo. Até porque, para que eu entenda que eu não devo fazer determinadas coisas, porque isso se torna perigoso, né?
De repente, a Bíblia diz assim: se comer alguma coisa mortífera, dano nenhum lhe fará. Você vai comer veneno? Mas se colocarem veneno e você comer, você entende que não vai acontecer nada. Você já comeu comida enterrada? Uma vez uma mulher lá em Magé, ela entendia que ela tinha que acabar com o meu casamento. E ela então falou, os guias lá falaram para ela que ela tinha que matar minha esposa e os meus filhos. E ela nos preparou uma comida e nos levou para comer a comida. E nós sabíamos da procedência da comida. Mas ali era um desafio. Deus nos ordenou ir. Deus nos deu carta para ir. E nós fomos. E nós comemos. E eu creio que assim como Paulo chega na ilha, né, eu esqueci o nome da ilha, de Malta, e ele conjunta os gravetos. Quando ele junta os gravetos, uma víbora vem, pega o dedo dele e ficou pendente. E ele jogou a víbora na fogueira, a víbora morreu. E todo mundo ficou olhando para Paulo, pensando assim: agora ele vai inchar, vai estrebuchar e vai morrer. Mas aí Paulo, não aconteceu nada com Paulo. Aí eles olharam para Paulo e falaram: esse cara é bom, esse cara é um Deus. Eles mudaram rapidamente o conceito. E nós comemos lá a comida. E eles ficaram esperando acontecer. Estão esperando até hoje. Cada dia eu estou mais apaixonado por minha esposa. Cada dia nós estamos mais convictos da fé que nós servimos. Cada vez nós temos mais saúde. Sabe por quê? Deus é sobre nós. Ele disse: ainda que comer alguma coisa mortífera, dano algum lhe sucederá. Aí nós vemos que Josafá põe lá o povo para orar. E aí no versículo 20, ele vai dizer: crede no Senhor teu Deus, estareis seguro, crede nos teus profetas e prosperareis. Mais à frente a palavra diz que Deus botou emboscada contra os inimigos e eles ficaram desbaratados, eles ficaram perturbados, porque o Senhor guerreou a guerra deles. Você entende? E Moisés, quando ele chega em Refidim, interessante que Refidim significa lugar de refrigério. Lá no lugar de refrigério, Moisés tem uma grande dificuldade. Chega lá naquele lugar de refrigério, Moisés tem uma guerra. Os inimigos vieram contra eles. E os inimigos vieram bem preparados, eles eram homens de guerra. E aqui, primeira vez, o nome de Josué vai aparecer. Até então a Bíblia só fala sobre Oséias, filho de Num, Oséias, e agora já não é mais Oséias, agora é Josué. O significado de Josué é Yeshua, ou seja, Salvador. E ele entra na batalha com Caleb, e Moisés sobe para o monte. Moisés subiu para o monte. E lá no monte, Moisés entendeu: eu sou embaixador aqui. Eu sou embaixador desse lugar. E eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui. E os inimigos não vão conseguir ficar de pé. E Moisés sobe, chega no outeiro às 6 horas da manhã. Que hora que ele chegou? 6 horas da manhã. Moisés tinha 80 anos. Quantos anos Moisés tinha? 80 anos que Moisés tinha. E Moisés chega lá no outeiro e ele levanta a mão. Ele levanta a mão. Fica de pé aí. Vamos ficar de pé aí. Vamos supor que você está no outeiro. Lá embaixo está acontecendo uma batalha, uma guerra. E Moisés está com a mão assim, ó. Imagina só, a alva começava às 6 horas da manhã. E o pôr do sol às 18 horas. Moisés estava de 6 horas da manhã, já com a mão cansada. E a mão foi desfalecendo. Levanta sua mão assim, levanta sua mão. Levanta as duas mãos. Quando você levanta as duas mãos assim, você está se rendendo a Deus. Não é assim? Quando alguém fala assim: levanta suas mãos, faça o que você tem. Logo você se rende, você levanta as suas mãos. Então continua com as suas mãos levantadas aí. E lá embaixo estava acontecendo, porque lá embaixo está acontecendo uma batalha. Lá embaixo estavam os filhos de Moisés, lá embaixo estava a família de Moisés, lá embaixo estavam os parentes de Moisés, lá embaixo estava o povo que Moisés tinha tirado do Egito. E quando eles começaram a guerrear, enquanto Moisés tinha suas mãos levantadas, o embaixador tinha as mãos levantadas,
Moisés estava com Israel e Israel estava prevalecendo. Moisés estava orando, Moisés estava intercedendo, Moisés estava buscando a Deus para que o povo começasse a buscar. Agora imagina, olha, a alva começava às 6 da manhã e a batalha só ia terminar às 18 horas da noite. E a mão dele tinha que ficar levantada. Você entende que orar não é fácil? Orar é difícil, é complicado. Você entende que orar é você levantar as mãos, você abençoar, levantar mãos santas para abençoar. E talvez aí do teu lado aí tem alguém até que veio direto do trabalho, nem tomou banho direito ainda, né? Ainda está com um cheirinho, exalando um cheirinho aí. E você tem que continuar com a sua mão erguida, levantada, adorando a Deus. Não abaixa não deixa ela cansar, esmorecer não, levanta ela bem alto. Porque quanto mais alto você levantar, mais você vai alcançar pessoas que precisam estar debaixo da cobertura, que precisam estar debaixo da oração. E você não pode parar, você não pode desistir, porque você se rendeu a Deus. E lá embaixo tem pessoas que dependem de você continuar com as suas mãos erguidas. Mas o cansaço começa a vir, mas você não vai desistir, porque Deus não te chamou para você começar uma obra e parar, mas para que você vá até o fim, e no fim dessa obra, você vai receber o seu quinhão. Olha, como Deus diz para Daniel, tu porém vá até o fim, porque no fim dos dias, você vai receber a tua porção. Não arreia a tua mão, não deixa a sua mão esmorecer. Pastor, mas estou cansado. Eu sei, orar é difícil, orar cansa, orar dá sono. A gente às vezes dorme, às vezes a gente acorda preocupado, porque nós não conseguimos manter a oração. Mas não arreia suas mãos. Continue com as suas mãos levantadas. Você é o embaixador. Você foi chamado por Deus para fazer uma grande obra. Não, você não pode parar. Você entende que você não pode parar? E quando Moisés estava com as mãos levantadas, o povo prevalecia. Mas quando as mãos de Moisés arriavam, Israel começava a perder a batalha. A batalha começava a ser vencida pelo inimigo, porque dependia das mãos de Moisés estar levantada. Pastor, está dando cãibra nos meus braços. É assim mesmo. Mas logo você se acostuma. Logo você começa a entender que isso é necessário, porque você vai criar músculo nos braços, nas axilas, para poder manter a sua fé estendida. Assim como Daniel orava 3 vezes ao dia. Olha, 3 vezes você ora estendendo as suas mãos, ou como Moisés, passou um dia todo. Se aproxima do irmão, se aproxima dele. Segura na mão dele. Segura na mão do teu irmão, mas não abaixa a tua mão não, continua com a tua mão levantada. Arão e Ur foram até Moisés, e Arão e Ur segurou a mão de Moisés. Como nós precisamos de alguém para segurar a nossa mão, para falar para a gente, não para, não desiste, continua, vamos orar, vamos buscar. Quantas vezes o pastor chama para uma intercessão, para uma oração, e nós vemos tão poucas pessoas na igreja orando, buscando, mas a igreja que ora, é que alcança os objetivos de Deus, é a igreja que ora, que muda o bairro, que muda o município, que muda o estado e que atinge a nação. Como nós precisamos orar, como nós precisamos ter convicção. Por isso, determinando tu alguma coisa, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. Não desista, continue orando, continue buscando a face de Deus, porque o Senhor vai resplandecer a face dele sobre a sua vida. Aleluia. Pastor, posso arriar minha mão? Deus já te deu a vitória. Lembra que lá embaixo tem um monte de gente precisando da tua oração, porque se você arriar a mão, você vai permitir que o inimigo ceife a vida dele. Mas enquanto as suas mãos estão estendidas, ele está recebendo uma cobertura. Você está cobrindo esta pessoa. Pastor, eu estou quase desistindo. Olha, Deus não te chamou para você desistir, mas para você ir até o fim. Não pare. Oh,
Vai, dá liberdade para o Espírito de Deus. Vai, dá liberdade para o Espírito de Deus. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida. Sabe aquela pessoa que você está orando e que você pensa que ela não vai ser transformada? Você vai ver este ano de 2023 essa pessoa glorificando, exaltando a Deus do lado da sua casa, diante da tua presença nesta igreja. Mas você vai ver Deus mudar a história. Oh, aleluia. Pode arriar a sua mão agora. Oh, aleluia. Não posso parar. Eu não posso parar. Deus me chamou. Deus chamou você para você marcar uma geração, para você fazer a diferença. Para nós terminarmos aqui. Pode assentar. Se deu cãibra na sua mão, você nunca mais vai esquecer. Você vai entender que você precisa orar. Para nós terminarmos, a gente entender quanto nós somos importantes em determinados lugares. Pastor, mas isso não é soberba? Não, você tem que saber quem você é. Aonde você está em Cristo Jesus. Eu tenho que saber. Porque se eu não souber aonde eu estou em Deus, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem na realidade Deus me chamou para ser. Perguntaram para João Batista: tu és um profeta? Ele disse: não. Tu és Elias? Não. Tu és o Cristo? Não. Quem és tu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Nós somos a voz do que clama no deserto. É interessante que nós não vamos clamar num lugar povoado, cheio. Nós geralmente clamamos quando nós estamos no deserto. Nossos clamores mais sinceros vêm no deserto. Interessante, quando eu fui para Magé, eu tenho uma irmã que ela é bem cética, ela era religiosa, mas ela gostava de me encher a paciência. E ela tinha uma casa muito boa. A casa dela tinha 3 quartos, um quarto com hidromassagem, uma piscina bonita, uma banheira, aliás. E ela falava para mim assim: eu morava numa casinha muito velha. Se você batesse o pé assim, a porta abria, tomava um susto e abria. E eu era muito medroso. Mas agora eu conheci Jesus, já não era mais medroso. Deus me transformou, Deus me mudou. Que o verdadeiro amor lança todo medo fora. E nós fomos para Magé. E quando eu fui para Magé, ela foi lá em Magé, porque a igreja estava me enviando para lá. E quando eu fui para lá, ela foi lá só para ver a casa. Quando ela chegou lá, ela viu uma casa de 3 quartos, uma casa arejada, primeira moradia. Deus gosta de inaugurar, né? Deus gosta. E uma casa nova, nós fomos morar lá, ficamos 6 anos lá em Magé. E ela tinha dito para mim assim: Deus não, casa não cai do céu. Eu falei: verdadeiramente não cai, porque se caísse matava as pessoas. Mas Deus abre porta para que você tenha o melhor aqui nessa terra. E aí nós estávamos lá e tivemos que voltar. Nós voltamos para outra igreja, lá no Pacheco, lá no Barracão. A igreja era muito maior. Nós estávamos numa igreja lá que ela comportava a média de 160 pessoas bem acomodadas. E aí nós chegamos aqui, pastor, em Barracão. A igreja comportava 400 pessoas bem acomodadas e ainda tinha espaço para mais 200 pessoas. Os bancos todos acolchoados, toda de carpete, à frente da igreja. E eu fiquei: meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar? Mas Deus usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Entre os pastores, o menos provável seria eu estar ali, mas aprove a Deus estar ali. Mas mesmo você, com toda a sua simplicidade, você fica orgulhoso. E nós fomos, eu conversando com minha irmã, e fui na casa dela. Aí comecei a morar no centro do Alcântara. E aí ela virou para mim e falou assim: olha, eu vou embora daqui. Eu falei: por que, minha irmã? Casa boa dessa, casa linda. E a casa dela era a que ela tinha de mais extraordinário na vida dela. Era o afinidor de medidas, sabe? Quando Deus falava, quando Deus queria mostrar alguma coisa linda, né? Deus mostrava Satanás antes da queda, porque ele era um anjo de luz. E assim Satanás se tornou o afinidor de medidas. Depois ele caiu, deixou de ser. E aí quando eu cheguei lá,
Ela falou assim, não, eu tenho que ir embora dessa casa. Eu falei, mas o que houve, minha irmã? Ela falou, eu tenho que vender essa casa, você compra essa casa? Eu falei, não tem dinheiro para comprar, minha irmã. E aí ela falou para mim assim, olha, eu fui para a casa do meu pai e quando eu voltei, né, eu encontrei a janela com a grade mexida, aberta, e alguém entrou, pegou minhas joias, pegou algum dinheiro, e eu não tenho mais coragem de ficar aqui dentro dessa casa. Detalhe, a pessoa que entrou morava do lado da casa dela, no muro que fazia divisão. E ela falou, você vem morar nessa casa? Eu falei assim, se você me alugar, eu venho. Mas não venda a casa agora, você vai vender ela por qualquer preço, e a sua casa é boa. A casa tinha espaço para 5 carros na garagem, a casa assim bem ampla, com água, a segurança, muito tranquilo lá. E eu fui morar na casa. E aí, quando eu fui morar na casa, eu pensei, meu Deus, casa cai do céu ou não cai? Uma casa boa dessa, com aluguel que com valor que era, na época custava R$500, uma casa muito boa. E nós ficamos naquela casa. E nós saímos, eu e minha esposa saímos, nós não tínhamos uns cachorrinhos, uns pincher. E eu falava assim, a gente tem que desfazer desse cachorro, porque a gente não tem tempo de cuidar deles. Eles começaram a sentir nossa falta. E um dia nós saímos, esquecemos o portão aberto, os cachorrinhos sumiram. Aí não tinha mais cachorro no quintal. E o cara continuava morando do lado. E um dia eu falei, Deus, por que o Senhor me trouxe para esse lugar? Eu quero saber por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Me explica, Deus. E nós começamos a orar. E um dia eu fui para o culto, choveu muito naquele dia. E eu voltei e foi um culto abençoado, sabe aqueles cultos abençoados? Que aí você, quando volta para casa, quase você perde a bênção por causa de algumas besteiras. E choveu muito de frente da casa, era uma descida assim, desceu muita lama e ficou no gramadinho que tinha na frente, na calçada. E eu falei assim, meu Deus, eu venho de um culto abençoado e chego aqui e encontro tudo isso, Deus. Aí o irmão estava comigo e falou assim, pastor, vamos lavar, pega lá, pastor, a mangueira, vamos pegar as vassouras, vamos lavar, vamos limpar. E nós lavamos tudo, e quando nós estávamos lavando, o rapaz sai do beco onde ele estava, se aproximou e falou assim, eu posso ajudar? Eu meio escabriado, né? Ah, pode, você está orando, mas está orando igual aquelas pessoas estavam orando lá na casa de Maria, orando para Pedro ser livre da cadeia, mas quando Pedro bate lá na porta, eles ainda quem vem atender é Rod, e olha, é Rod, não é Pedro não, hein? Então quando chegaram lá, ele vem e começa a perguntar se podia ajudar, aí nós deixamos e começamos a falar de Jesus, ele estava meio doidão, falamos de Jesus, eu perguntei, você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou, quero. Mas aí você fica assim, né, calma aí, ele está falando isso para poder fazer média comigo. Quer dizer, eu tenho que ficar esperto, simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. E aí o cara aceitou Jesus. E passou os dias, eu encontro com ele na rua, ele já não estava usando mais bermuda, estava usando calça comprida. Já estava usando camisa de manga comprida. E ele passou por mim e falou, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. E o tempo foi passando. E o cara se converteu. E o meu cunhado falava assim, eu vou matar esse cara. Meu cunhado marcou várias vezes para matar ele, mas não matou. Mas sabe por quê? Tinha alguém intercedendo por ele. Alguém que estava ali naquele lugar, foi levado para aquele lugar, para poder fazer a diferença na vida de alguém. E aí, aonde você está é para você fazer a diferença na vida das pessoas, do teu vizinho chato. Sabe aquele vizinho chato? Se você disser para mim que não tem um vizinho chato, esse vizinho chato deve ser você. Mas tem vizinho chato. Se não tiver, você que é o vizinho chato, né? E olha, esse vizinho chato é que Deus colocou para você trabalhar na vida dele. Não é aquele vizinho que passa, que dá um sorriso de orelha a orelha, ó, paz do Senhor, vamos tomar um café lá em casa. Não, aquele que te olha atravessado, é aquele que Deus quer usar para você abençoar. Vocês lembram que Deus fala para Ananias assim, Ananias, e aí Ananias fala, eis-me aqui, Senhor. Oh glória, Deus falou com Ananias, Ananias, vai à rua chamada direita, que lá tem um homem, que o nome dele é Saulo, você precisa orar por ele. O Senhor, mas olha, ele detém cartas e mata cristãos.
Ei, calma aí. É esse que você precisa ir. É esse que você vai fazer a diferença. Sal no saleiro não faz diferença. Sal faz diferença fora do saleiro. É lá na sua vizinhança, é dentro da sua casa que você tem que ser o maior embaixador, a maior embaixatriz, para que a glória de Deus resplandeça dentro da sua casa, no meio da sua família e entre os seus vizinhos. Deus confiou. Fala para o irmão lá assim: Deus confiou a rua que você mora, o bairro que você mora, o município. Faça a diferença. Você tem que fazer aquela oração que o salmista faz, eu acho que no Salmo 2, versículo 8. Não põe aí não, senão você vai me queimar. Mas o Salmo 2, versículo 8 diz assim: ó, pede e eu te darei as nações por herança e a extremidade da terra por possessão. Eu tenho que pedir a Deus: Deus, me dê a minha rua por herança, me dê a extremidade dessa rua por possessão, me dê o meu bairro, me dê, Senhor, dos municípios, o estado do Rio de Janeiro. Ei, somos nós aqui, vamos fazer a diferença. Lembra que eu falei aqui que o bêbado olhou para mim e disse: é por causa de vocês que isso aqui ainda não foi destruído. É por causa de vocês. Foi por causa de Abraão que Sodoma e Gomorra teve tempo para Ló sair com a família. Foi por causa de Paulo que Deus permitiu aquelas 76 almas ficarem vivas. Olha, é por causa de você que Deus vai fazer a diferença. Você pode falar para você mesmo, falar assim: é por causa de mim que o meu bairro, que a minha rua, que a minha família, olha, é diferente. A segurança, a vida naquele lugar, porque eu estou ali. Amém? Você toma posse disso? Vamos de pé em nome de Jesus. Você que entende, eu sou embaixador, eu sou uma embaixatriz. Vem aqui à frente. Nós vamos ser rápido. Eu já até passei do horário. Senão não volto mais. Se ficar falando muito, daqui a pouco o pastor fala: não, não vou trazer mais esse cara não. Sai desse lugar, vem aqui. Pastor, mas eu sou obreiro, eu sou obreiro. Não, vem aqui. Deus quer fazer algo novo sobre a sua vida. Porque Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua casa, Deus quer salvar os seus familiares, e através de você Deus vai fazer isso, amém? Então vem aqui em nome de Jesus, nós vamos orar. A pastora vai estar louvando? Então nós vamos orar, que depois a pastora vai louvar, amém? Aleluia. Tem até um casado para sempre aqui, ó, bênção pura. Aleluia. Amém. Põe a mão no seu coração. É do nosso coração que é as saídas da vida. Então começamos a orar. Fala assim: Senhor Jesus, durante esse ano de 2003, eu não quero ser outra coisa que não seja o embaixador. Eu quero fazer a diferença. Eu quero marcar essa minha geração, porque o Senhor me chamou para me fazer a diferença aonde quer que eu estiver. Porque eu estarei em obediência à minha liderança e debaixo da tua vontade. A tua palavra diz, lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, se eu ouvir atentamente a voz do Senhor e cuidar em guardar os teus mandamentos, eu serei bem-sucedido por onde quer que eu for. O trabalho da minha mão prosperará. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. O meu inimigo virá contra mim por um caminho, mas vai ter que fugir da minha presença por 7 caminhos, porque o Senhor é comigo. Então agora você dê um abraço nessa pessoa e fala assim: olha, quero me apresentar, eu sou um embaixador, eu sou uma embaixatriz. Fala para ele. Aleluia. Você é um embaixador de Cristo, meu irmão. Você é uma embaixatriz. Glória a Deus. Fica ligado, queridos. Aleluia.